Salve fiel, salve nação corintiana, sabadão, dia de Corinthians em campo, Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, Corinthians precisando da vitória para sair da parte de baixo da tabela. Vocês estão confiantes na vitória do Corinthians? Deixa aqui abaixo o seu palpite e o placar para esse jogão, tá bom? Mas tem informação importante do Corinthians, principalmente no mercadão da bola. Corinthians ainda continua atrás de um atacante e está entre Alex Arce e o Carlos Vinícius, que está no Fulham. Tem um garoto Wesley que pode ser vendido para um clube da Europa. Tem informação pós-jogo, a possível escalação, muita coisa nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir ao Nicola e o Samir Carvalho, trazendo todo o noticiário da bola do Timão. Mas antes tem um recadinho rápido para você. Dá só uma olhada, fiel. Quero falar agora sobre o Wesley, atacante do Corinthians, com uma informação importante. Uma pessoa super confiável e que conhece tudo do mercado brasileiro contou que o Rennes entrou forte na briga pelo atacante do Corinthians. Haverá uma proposta oficial nos próximos dias, até por isso o Clovis Henrique, que é empresário do Wesley e está na Europa conversando com clubes, tem uma viagem programada para Rennes, na França, onde ele vai receber essa proposta para apresentá-la ao Timão. Clovis viajou nos últimos dias para a Europa, fez uma primeira parada na Itália, a especulação de que ele possa estar conversando com a Juventus. A Juve tem hoje como primeiro alvo o Galeno, atleta que pertence ao Porto. Se as conversas com o Porto não avançarem, a operação que geraria na casa dos 40 milhões de euros, pode virar o Wesley o plano B. Depois dessa passagem pela Itália, o Clovis vai à França para tentar pegar detalhes dessa oferta oficial. O grande ponto é, Corinthians quer urgentemente vender o Wesley. Há essa pressa porque há a convicção de que com o Ramon Dias o Wesley não terá tantas oportunidades e vai acabar se desvalorizando. A pedida inicial de 25 milhões de euros pode se transformar numa oferta menor, desde que o Corinthians consiga um percentual de uma venda futura. Hoje 25 milhões de euros equivalem a 150 milhões de reais. Só para completar, vale a lembrança de que o Timão ainda precisa arrecadar mais 48 milhões de reais com vendas de atletas para conseguir alcançar aquela meta estabelecida pelo planejamento orçamentário. Mas mais do que isso, Corinthians precisa de dinheiro para ter um pouquinho de tranquilidade com o seu fluxo de caixa. Bora repercutir agora uma informação que vem do Rio Grande do Sul. O setorista do Inter, Lucas Colar, afirma que o Timão tem tratativas com Alan Patrick, meio atacante de 33 anos de idade e alvo corintiano para 2025. Nicola, mas por que não para agora? O Alan Patrick está se recuperando de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e só volta em 2 meses, ou seja, após o fim da janela de transferências. E é por isso que o Timão já abriu conversas para tê-lo somente na próxima temporada. A negociação vai ser das mais complicadas. O Alan Patrick tem muito moral no Internacional, a temporada passada dele foi próxima da perfeição. Na época, 62 jogos, 16 gols e 10 assistências. Nesse ano, números um pouco inferiores, 29 jogos, 5 gols e 5 assistências. Ele teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2026. Considero o Alan Patrick um dos principais meias do futebol brasileiro. A minha dúvida é como é que o Alan Patrick vai jogar num Corinthians que já tem Rodrigo Garro e também Igor Coronado. Gostaria que você usasse o espaço para comentários e deixasse a sua opinião, beleza? De assunto e falar sobre o Corinthians, quero atualizar sobre o mercado, começando com um nome que surgiu nas últimas horas. Carlos Vinícius, brasileiro de 29 anos de idade, que já esteve na pauta de Palmeiras e Bahia em outras janelas. Ele está no Fulham, não parece que terá muitas oportunidades no clube inglês, que procura um clube para ele. Foi sugerido ao Corinthians e se tornou o plano B para Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade também e que atua na LDU do Equador. As tratativas entre Corinthians e Alex Arce estão finalizadas. O Arce já aceitou salários, tempo de contrato, luvas e tudo mais. E ele força a barra para que a LDU aceite a proposta. O clube equatoriano está pedindo 4 milhões e meio de dólares por 80% dos direitos econômicos. A tendência é que esse acordo aconteça. Caso, por algum motivo, não exista esse acerto,
aí o Corinthians pode trazer ou enfocar ou enfatizar a contratação do Carlos Vinícius, que jogou na última temporada por empréstimo no Galatasaray da Turquia, não foi bem, 14 jogos e 2 gols. A grande diferença do Alex Arce para o Carlos Vinícius é salarial. O Carlos Vinícius ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. Foi isso, inclusive, que o impediu de se tornar reforço do Palmeiras em outras 2 janelas. Já o Alex Arce ganha na casa dos R$200 mil mensais. Só para completar um breve retrospecto sobre o Carlos Vinícius, atleta que começa a se destacar no Rio Ave de Portugal, depois vai para o Benfica também com um grande destaque, passa pelo Tottenham, pelo PSV e pelo Fulham, sem fazer barulho, no futebol turco também não se destaca. A última do Corinthians, Thales Magno foi anunciado como reforço nessa sexta-feira, já havia chegado ao São Paulo, passado por exames médicos e até falado como reforço empréstimo de uma temporada. Carlos Vinícius, pô, se você falar para mim se eu lembro do Carlos Vinícius, não. Eu lembro dos gols dele no Benfica. Um dia, mostrando os gols lá, eu vi um gol dele no Benfica, 2. Cara, é difícil fazer essa avaliação, entendeu? Mas o Corinthians tem pessoas importantes lá para isso, não tem? No Cifute, no departamento de futebol, as pessoas que estão ao lado ali do Fabinho Soldado. Eu acredito que as pessoas no Corinthians têm base do que estão falando, né, velho? Do que estão tentando. Então eu acredito neles, tá? Eu nunca vi o Carlos Vinícius jogar. Pô, como jornalista aqui, entendeu? Eu não enrolo vocês, velho. Poderia falar, não, Carlos Vinícius, cara, eu vi os gols dele no Benfica uma vez só. Não vi nenhum gol dele no Fulham. Vi o gol. É que eu tô falando assistir um jogo, reparar. Eu vi gol dele no Fulham, aí na Inglaterra. Mas vi gol que o pessoal postou, entendeu? Não tô falando que eu vi uma partida dele. Agora, o Palmeiras queria ele faz um tempo atrás, vocês lembram? Né? O Palmeiras queria esse jogador, entendeu? É um nome interessante. Se for só para pagar salários, né? Contando com um empréstimo que não seja muito caro, cara, eu acho que vale a pena, hein? Eu acho que vale a pena trazer, tá? Agora, vocês preferem o Carlos Vinícius, tá? Deixa eu até escrever aqui, né? Então, quando a gente negocia aí com Carlos Vinícius, tá? Que está na Inglaterra, né, gente? Jogador que está aí no Fulham, né? No Fulham da Inglaterra, que é o time do Willian e também do Andreas Pereira, né? O nosso querido Fulham aí da Inglaterra, né? Então esse é o time, né? O time do Carlos Vinícius, atacante. Então aqui, ó, Corinthians negocia empréstimo de Carlos Vinícius e empréstimo, e não está descartado também a compra, tá? Em definitivo. Não está. 2 coisas que me passaram. Essa da compra em definitivo, tá? Então vou até atualizar aqui, porque senão depois vamos falar que eu só dei a compra. Corinthians tenta o empréstimo, mas eu tenho uma outra informação para dar para vocês importante, tá? Essa é a informação do Carlos Vinícius, tá bom? É claro que o que der para fechar primeiro vai fechar. Informação importante, tá? Entre o Corinthians e o Carlos Vinícius, não é que tá tudo certo, não vou dar essa acelerada, mas há boas tratativas, ótimas conversas, tá? E entre Corinthians e Carlos Vinícius não vai ter problema. Agora o Corinthians precisa se acertar com o Fulham. Se vai se vai fechar por empréstimo ou se vai fazer a compra em definitivo. Tá bom? É isso. Vocês preferem ele ou o Alex Arce? Vocês preferem o Alex Arce? Sério, velho? Alex Arce. Aí, prefiro os 2. A gente já tem 2 aí, né? Vou ficar com um monte. O Samir, se o Carlos Vinícius vier, o Arce também vem? Cara, eu não consegui ainda confirmar isso, mas eu vou dar minha opinião. Eu acredito que vem um só, né, velho? Hein? Alex Arce. Por que vocês preferem tanto o Arce assim, velho? Eu melhor o Arce. Os 2 têm 29 anos, um é paraguaio, o outro é brasileiro. O Arce começou a carreira dele faz 5 anos só. Com 29 anos. Arce bem melhor, o Arce porque está fazendo mais gols. O Carlos Vinícius tem uma passagem pela Europa por diversos clubes, extensa,
Mas vocês preferem o Arce? Me surpreende isso, tá? Me surpreende essa questão, hein? Realmente me surpreende muito isso. A maioria Arce. Se eu fosse fazer aqui uma enquete, solta a bomba assim, se eu fosse fazer uma enquete, tá? Rapaz, ia dar o Carlos Vinícius. Então, gente, resumindo, Carlos Vinícius, Corinthians conversa duas frentes: empréstimo e compra. Empréstimo e compra, tá? Vamos ver o que vai rolar em relação ao jogador aí, com uma passagem, né, no futebol brasileiro já bem pequena, mas bem extensa lá fora. O Carlos Vinícius tem 247 jogos na carreira, 87 gols, 36 assistências, e é um jogador que tem uma passagem aí por muitos clubes, né, do futebol da Europa, né? O Benfica, acho que foi a melhor fase dele, a melhor fase. Depois o Mourinho tentou levar ele para Roma, não conseguiu. Enfim, é um bom jogador, né? Segundo o que dizem, eu não conheço para falar muito, tá? E eu gostaria de saber a sua opinião também sobre esse ataque do Corinthians. O Corinthians quer um atacante, uma ou duas peças ainda para reforçar o ataque. Já fez contatos com o Alex Arce. O jogador gostou da proposta do Corinthians, porém a primeira foi recusada. O Corinthians fará uma nova proposta aumentando os valores, né? Para o presidente da LDU, inclusive, deu uma entrevista dizendo que não venderia o jogador só por aquilo que eles veem como benefício. Então o Corinthians vai ter que subir a proposta para levar o atacante paraguaio de 29 anos. E o outro é o Carlos Vinícius, que pode chegar numa negociação aí por empréstimo de uma temporada. Qual dos dois atacantes você traria para o Corinthians? Alex Arce ou o Carlos Vinícius? A diretoria do Corinthians está se mexendo porque sabe do sofrimento do Corinthians no ataque. O Corinthians deu uma arrumada no meio campo com a chegada do Alex Santana, deu uma arrumada na zaga com a chegada do André. Essa é de vocês, tamo junto, jogue com responsabilidade e esquecendo, hein? Isso é para maiores de 18 anos. Apostas esportivas são para maiores de 18 anos, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!